A estética é um dos setores que mais cresce no mundo e algumas empresas elas têm crescido em mais de 10 vezes no período de 5 anos. Uma dessas empresas é InMold, uma empresa que foi criada em Israel, é cotada no Nasdaq nos Estados Unidos. E hoje eu vou mostrar para vocês porque eu acredito que essa empresa é um bom tipo de investimento para o longo prazo. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros. E aqui no Renda Gringa eu te ajudo a multiplicar seu patrimônio em moeda forte. Se esse assunto te interessa, não esquece de deixar seu like, de me seguir aqui no YouTube e lá no Instagram, @renda.gringa. Eu pretendo trazer algumas análises para vocês de empresas americanas e europeias. Se esse assunto interessar vocês, se vocês puderem também deixar sugestões, comenta aqui embaixo do vídeo. Bom, a empresa InMold é uma empresa que foi criada em Israel e desde 2018 ela é cotada na Bolsa Americana, no Nasdaq. É uma empresa que se categoriza na biotecnologia, mas ela tem um foco na estética. Isso faz totalmente a diferença. Normalmente as empresas de biotecnologia cotadas nos Estados Unidos, elas vão trabalhar com medicamento, vacinas, que são justamente coisas complexas de se analisar se vai dar certo no futuro. Às vezes uma pesquisa que a empresa está fazendo para daqui 10 anos para uma vacina e um medicamento simplesmente não vai funcionar, vai ser negado pelo governo. E o caso da InMold é simplesmente uma empresa de estética e eles conseguem comprovar isso com os equipamentos deles, com a prática, e todos os equipamentos já foram aprovados pelo sistema de saúde americano, de Israel e da maior parte dos países do mundo. Eu vou ler aqui para vocês uma frase que resume o trabalho da InMold e que eles colocam no site deles. A empresa lá concebe, desenvolve, fabrica e comercializa sistemas de tratamento médico e estético com cirurgia à base de energia laser e de invasão mínima, ou seja, eles conseguem fazer procedimentos estéticos que a princípio necessitaria de cirurgia, mas eles conseguem fazer isso com uma invasão mínima no paciente. Eles têm 4 grandes linhas de produtos principais. O principal deles é o RFAL, é a lipólise assistida por radiofrequência. O segundo é radiofrequência subcutânea, a terceira remodelagem com mão livre e o quarto a remodelagem facial. Eu vou mostrar em seguida algumas imagens para vocês e como que isso funciona. O RFAL, que é um sistema desenvolvido por eles e registrado pela InMold, faz a lipólise assistida por radiofrequência. Ela diminui 40% o volume de gordura em algumas regiões do corpo. Aqui vocês podem ver que não é um sistema invasivo, não precisa de cirurgia. Eles vão usar justamente a radiofrequência do aparelho para agir sobre a gordura daquela região. Vocês podem ver aqui um antes e depois que eles disponibilizam no site deles. Vocês podem ver aqui também esse tratamento aplicado no braço, na barriga, nas costas. Esse tipo de aparelho e a estética que eles produzem aqui é um dos carros-chefes da empresa, é onde o faturamento vem em maior número. Em seguida, vocês estão vendo a radiofrequência subcutânea. São pequenas agulhas que entram ali e agem no tecido adiposo e faz com que esse tecido adiposo diminua com o tempo, perca volume. E nesse caso, vocês podem ver que esse sistema de tratamento ele é não invasivo também, o que supera muito outros sistemas de estética que precisam de cirurgia, e nesse caso aqui eles conseguem fazer no pescoço, conseguem fazer em algumas regiões do corpo onde a cirurgia nem seria aplicada. Aqui vocês podem ver então o resultado da radiofrequência subcutânea, então a diferença aqui de rugas na pessoa, na pele, etc. Vocês podem ver também a remodelagem de mão livre, são aparelhos que vão remodelar o corpo, assim como existem as massagens modeladoras, eles têm os aparelhos que vão agir nas regiões. Vocês têm também a remodelagem facial, que é um dos aparelhos e uma das modalidades que eles usam de estética que tem mais se desenvolvido e gerado rentabilidade para a empresa. Vocês têm aqui, né, as modelos usando o aparelho mostrando para a mandíbula, e vocês têm o resultado do antes e depois. É importante entender o que uma empresa faz para ela ganhar dinheiro. InMold ela vale mais de 2 bilhões e meio de dólares hoje na bolsa de valores. A gente não está falando de uma empresinha que criou um aparelho para resolver problemas de estética. A gente está falando de uma empresa que já fatura mais de 10 bilhões de reais por ano, simplesmente com a venda desses aparelhos, com a formação de técnicos que vão fazer esse tipo de procedimento, de médicos, e simplesmente isso é respaldado pelo governo americano, governo de Israel e de todos os países da Europa do Oeste. Aqui tem uma imagem que só mostra quais são os equipamentos que eles têm, onde vai agir cada aparelho, então vocês podem aí parar a tela nesse momento para ver quais são os tipos de aparelho e para que parte do corpo eles conseguem também fazer os tratamentos estéticos. Aqui é uma imagem retirada do site da InMold, onde eles falam sobre o potencial do mercado. Aqui eles falam que 40 milhões de procedimentos são realizados no mundo o ano inteiro. Então esse é o tamanho do mercado que a InMold tem, 40 milhões. Se ela faz procedimento para o rosto, para o corpo em geral, para as costas, para a barriga, ela pode simplesmente estar atuando em todas essas áreas, então ela pode chegar até 40 milhões de clientes por ano. Além de ser um sistema não invasivo, as pessoas que têm medo de cirurgia se interessariam muito mais pelos produtos da InMold. Geralmente as pessoas que vão fazer os tratamentos da InMold têm entre 35 e
60 anos, esses são os dados que eles apresentaram, e vocês também não precisam de anestesia na maior parte dos procedimentos. Os 40 milhões de procedimentos que eu citei agora de pouco são procedimentos geralmente que usam laser. Se a gente for falar de cirurgia plástica, a gente tem 2,5 milhões de cirurgias realizadas por ano. Imagina uma boa parte delas não necessitando de cirurgia, simplesmente algumas sessões de tratamento usando o equipamento da InMold. Nesse gráfico que mostra o potencial do mercado, mostra o crescimento justamente dos tratamentos estéticos no mercado americano. Vocês veem ali que do ano de 2020 até o ano de 2030 é esperado uma multiplicação por 3 desse mercado, um crescimento anual de 13,8% ao ano, que supera muito mesmo o crescimento normal da maioria das empresas da Bolsa de Valores, que vão ficar entre 7% e 10% na média. Nesse gráfico vocês vão ver o número de procedimentos estéticos no mundo por país. Os Estados Unidos lideram essa lista, em segundo a gente tem o Brasil, Japão, Coreia, México, Alemanha, França e Colômbia, sendo os Estados Unidos, o Brasil e o Japão os principais países. A InMold já está no Brasil, localizada em São Paulo, mas ainda ela não está espalhada no Brasil inteiro, um país que é considerado o país da estética. Imagine quando ela puder se espalhar em países como Colômbia, Brasil, México e ainda mais nos Estados Unidos. Aqui nessa imagem vocês podem ver o laboratório e as usinas da InMold. Em seguida, vocês podem ver o nome dos principais diretores, se vocês quiserem procurar tudo que eles fizeram na vida até hoje, os principais doutores que são responsáveis pela criação dos aparelhos e dos procedimentos estéticos. E aqui você tem um pouco sobre a ação. Afinal, você viu essa apresentação aqui até agora, provavelmente você está interessado em saber como ganhar dinheiro investindo na InMold. A empresa ela foi cotada em 2018, como eu falei agora de pouco. De 2018 ali até o pico histórico dela, final de 2021, ela se multiplicou por 1.200%, então multiplicação por 12, e em seguida ela caiu 70%. E por que ela caiu 70%? Eu vou mostrar para vocês. Uma das principais coisas é a lentidão, a falta de crescimento da maioria das empresas de tecnologia desde que a gente teve o boom do Covid nos anos 2020 ali. A empresa ela apresentava um crescimento que era praticamente se dobrar a cada 2 anos e simplesmente ela apresentou um crescimento de 50%, 40% de um ano para o outro, que foi ali o resultado no final dos anos de 2021. Isso fez com que a maioria dos investidores que procuravam empresas de crescimento acelerado saíssem da empresa achando que ela não ia mais crescer tanto. Para má notícia para esses investidores é que eles venderam as ações para outros investidores como eu, que simplesmente amaram comprar a empresa com um preço muito desvalorizado, uma empresa que apresenta crescimento muito maior do que a média do mercado, com um ótimo potencial para se espalhar no mundo inteiro. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco de alguns dados fundamentalistas da empresa. De 2018 até 2022, considerando ali os últimos 12 meses de 2022 também, vocês têm ali que em 2018 ela tinha uma receita, então essa linha onde está escrito CA é o chiffre d'affaires, então ali os dados vêm em francês, que eu copiei para vocês da plataforma que eu tenho acesso aos dados da empresa, e vocês têm ali que ela tinha 100 milhões de receita em 2018, e nos últimos 12 meses ela teve 454, uma multiplicação por 4 nesse período. Na última linha vocês têm o resultado líquido, simplesmente o que sobra no bolso da empresa. Em 2018 ela colocava no bolso limpo de imposto, de funcionário, matéria-prima, etc. 22 milhões. Atualmente ela coloca no bolso 161 milhões. Uma coisa interessante para perceber aqui é que a receita, que é o total de vendas que ela fez, seja de aparelhos ou que ganhou por causa dos procedimentos estéticos, ela multiplicou ali por 4,5 a receita, ou seja, o tanto de vendas, de dinheiro que entrou, mas o que sobrou no bolso se multiplicou basicamente por 8, ou seja, ela aumentou as margens, ela conseguiu diminuir, na verdade, os custos, seja com funcionários, com matéria-prima, com maquinário, etc. Então, com uma mesma receita, ela consegue gerar mais dinheiro. Então, ela multiplicou por 4,5 a receita, mas o lucro ela multiplicou por praticamente vezes 8. Nessa próxima imagem vocês vão ver alguns outros dados fundamentalistas e vocês podem ver na primeira linha é o retorno sobre capital próprio, em inglês o ROI, Return on Equity, que mostra quanto que a empresa consegue gerar de riqueza com seus próprios meios. Ali ela tem um 33% de ROI, o que é um ROI excelente, a maior parte das empresas americanas tem um ROI de 10 a 12. Vocês podem ver que a margem líquida na terceira linha é de 35%, ou seja, ela faz uma venda de $1.000, $356 ficam limpos no bolso
bolso da empresa. Isso é uma margem altíssima, normalmente achada só em empresas de luxo, como Louis Vuitton, Gucci, outras empresas que a gente tem com outras empresas que a gente encontra com excelentes margens no mercado europeu. Nesse caso, InMold, ela é americana, criada, né, em Israel. Nessa próxima imagem, eu vou mostrar para vocês alguns dados apresentados nos resultados da empresa no quarto trimestre de 2022. Vocês vão encontrar aqui na esquerda, na parte de baixo, em azul escuro, que ela tem 7.980 bases instaladas nos Estados Unidos, ou seja, aparelhos de base dentro de clínicas estéticas e hospitais, e 17.050 instalados no mundo inteiro, ou seja, é uma empresa mundial em pleno crescimento. Nesse momento, InMold está vendendo em 80 países do mundo. Nessa imagem vocês podem ver onde estão localizados os principais escritórios da empresa, né, e de desenvolvimento também, em Los Angeles, Toronto no Canadá, Buenos Aires na Argentina, em Londres, em Paris, em Barcelona, em Roma, e também ela está em Delhi na Índia e Beijing na China. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês de onde vem a receita da empresa separada por categoria de produtos. Então vocês têm ali procedimentos minimamente invasivos, representam ali um total de 80% em 2022 da receita da empresa. Os aparelhos de mão livre, né, remodeladores de corpo 10%, e os procedimentos não invasivos 10%. Então a gente pode dizer que os procedimentos minimamente invasivos são responsáveis pela maior parte do faturamento da empresa, ou seja, aqueles procedimentos que precisariam de cirurgia conseguem ter solução com algumas sessões com os aparelhos da InMold. Na direção da empresa a gente tem o Sr. Moshe Mizrahi, ele é cofundador e CEO da empresa desde 2008, então se vocês forem procurarem sobre os diretores da empresa, vocês vão ver que a maior parte deles estão com a empresa desde o começo, e a maior parte deles também recebe salário em ações da InMold, o que mostra que eles estão coerentes com o empreendimento deles. Afinal, se a gente se torna acionista da empresa, a gente quer ter o mesmo benefício dos proprietários, dos diretores, e se eles têm ações da empresa, isso é um sinal positivo. Nesse gráfico eu estou mostrando para vocês a curva em azul, simplesmente o preço da InMold, né? Ela teve essa grande queda no final dos anos 2021. Hoje ela está cotada a $31, o que eu julgo ser um preço muito justo para uma empresa de crescimento tão elevado e com potencial elevado. A maior parte dos sites de finanças, a maior parte dos sites que vão dar um preço alvo, vão dizer que ela vale entre $40 e $50 hoje, o que mostra um potencial ali de 30% a 40% a médio prazo, o que dá uma certa margem de tranquilidade para o investidor que quer investir nela agora. Os investimentos que a gente deve fazer na Bolsa de Valores são investimentos de longuíssimo prazo, então não invista nesse tipo de empresa se você não tem pelo menos 6 ou 8 anos de período de investimento. Saiba também que essas empresas de tamanho médio para pequeno nos Estados Unidos, apesar dela valer 2 bilhões de dólares nos Estados Unidos, isso é considerado pequeno por padrão americano. Não esqueça que esse tipo de empresa ela pode ter uma volatilidade bastante alta, ou seja, ela pode subir em um dia 2%, descer em um dia 3%, ou seja, o zigue-zague dela é importante, ela é bem volátil. O que você não pode esquecer é que você está fazendo um investimento por longuíssimo prazo, ou seja, você pode analisar os resultados trimestrais da empresa e simplesmente ver se ela está progredindo. Não invista em algo que você não entende, não invista em algo se você não tem um investimento, não invista em ações se você não tem um período de investimento de longo prazo. E não esqueça que os ganhos do passado não asseguram os ganhos do futuro. Você tem que construir uma carteira de investimento, não simplesmente comprar uma ação. Essa pode ser uma ação que você pode acrescentar na sua carteira, mas não deve representar todo o seu patrimônio. Tendo uma conta na Avenue, que é a corretora que vocês podem criar, abrir uma conta, uma corretora brasileira feita para brasileiros investirem nos Estados Unidos, vocês conseguem comprar esse tipo de ação como a InMold. Ou se não, dentro de uma corretora como a Interactive Brokers também. É um tipo de ativo que é cotado em dólar, então vocês podem comprar ele em dólar usando a Avenue ou a Interactive Brokers. Essa ação é uma das que fazem parte da minha carteira de investimento nos Estados Unidos, focado em empresas de tamanho pequeno e médio, justamente para procurar empresas que podem se multiplicar por inúmeras vezes ao longo do tempo. Se você quer ter acesso à minha carteira de investimento, uma formação de A a Z, com tudo que você precisa para multiplicar seu patrimônio em euro ou em dólar, vocês vão encontrar o link aqui na descrição do vídeo. Faça parte do Renda Gringa, vai ser um prazer ajudar todos vocês. Não esqueça daquele like no vídeo, de compartilhar com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo.